E na parte final do nosso programa, o desembargador Edson Ulisses fala sobre as mudanças necessárias para que o sistema carcerário brasileiro seja um instrumento de recondução à cidadania. Acompanhe. No Brasil, são 1.598 estabelecimentos prisionais com capacidade para 302.422 pessoas. Segundo estudo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em março de 2013, há no sistema prisional um déficit de 48%, uma vez que hoje as penitenciárias abrigam 448.969 presos. A maioria dos estabelecimentos não faz a separação de presos, prevista na Lei de Execuções Penais. Sendo assim, em 78% das unidades não há separação de presos provisórios e definitivos. Em 78%, presos primários não são separados dos reincidentes. E em 68% não há separação conforme a natureza do crime ou por periculosidade. Primeiro a ser desrespeitado no sistema carcerário é o aspecto populacional. As prisões no Brasil são superpopulosas e o preso, ele, de acordo com a lei, ele tem um espaço mínimo para ser ocupado, né? Onde tem uma cama, onde tem um aparelho sanitário, as condições mínimas da higiene pessoal e tal. E isso no Brasil não ocorre. Eu tenho notícias que isso ocorre apenas nas prisões de segurança máxima. Mas nas prisões estaduais normais, esse direito ao preso de cumprir a sua pena no espaço mínimo não existe. O que se tem notícias é que espaços para 10 presos tem 100. Uma coisa assim absurda. Como é que vai acomodar essas pessoas? As pessoas não têm espaço para dormir, né? Não têm condições de fazer as suas higienes e as suas necessidades pessoais de uma forma minimamente digna, né? Quer dizer, cria-se um ambiente que vai além da pena, um ambiente que atinge a dignidade da pessoa, um ambiente que não permite que você durma, né? Muitas vezes a alimentação que é fornecida não é alimentação que ofereça um mínimo de dignidade. Enfim, é uma série de percalços no cumprimento da pena que viola também a Constituição. Nossa Constituição proíbe que haja penas cruéis, penas degradantes. E o sistema atual impõe essas penas que vão além daquilo que consta na condenação, né? Além daquilo que a Constituição permite. Enfim, é necessário que, com o voto do preso, se desperte a atenção dos políticos para que vote medidas que visem resgatar esse sistema. Porque quando alguém é condenado, não é para passar por essas penas. O débito do preso para com a sociedade está previsto para ser pago nas condições que a LEP estabelece e que o Código Penal estabelece. Fora disso, é exasperação, é atentar contra a dignidade do preso. E há quem argumente, sim, mas o preso ele cometeu um delito. Sim, o fato de cometer o delito, o Código Penal contempla as penas correspondentes. A legislação penal como um todo tem as penas respectivas e nas penas não existe a previsão de se ser torturado. Quem tortura, inclusive, comete delitos, né? Não se prevê, pelo contrário, a Constituição proíbe penas degradantes e penas cruéis. O monitoramento eletrônico dos presos é um avanço ou um retrocesso? Em outros países isso já existe, agora é necessário que tenha condições do monitoramento, porque isso é feito não só com a tornozeleira, mas com mecanismo de acompanhamento, né? Como você estivesse sendo visto à distância, né? E os critérios que devem ser estabelecidos o rompimento, por exemplo, de uma tornozeleira dessa, implicaria no retorno ao sistema fechado. Quer dizer, medidas de desestímulos para que as pessoas violem um benefício, porque você estando com a tornozeleira, você tem um limite de área onde você pode se deslocar, você pode estar com sua família, né? Você pode até trabalhar, uma série de benefícios e além de minorar a questão do custo para a administração. Um preso que usa tornozeleira, que hoje no Brasil tem um preço superior ao que se paga por um aluno, né? Quer dizer, se investe mais nas prisões do que das escolas, você teria esse preço reduzido. O custo inicialmente parece alto,
mas com o passar do tempo esse custo é diluído porque o preço da tornozeleira e os mecanismos de acompanhamento diluído no tempo fica muito baixo. Exemplo disso é o que ocorre em Minas Gerais, que é um exemplo do uso da tornozeleira. Entre março de 2012 e fevereiro de 2013, nas prisões inspecionadas, foram registradas 121 rebeliões e 769 mortes. Houve apreensão de droga em 40% dos locais inspecionados e foram registradas mais de 20 mil fugas, evasões ou ausências de retorno após concessão de benefício. Os dados estão no relatório A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro. O levantamento foi feito com base nas inspeções do Ministério Público no sistema prisional, prevista na Lei de Execuções Penais. O que precisa mudar no sistema carcerário do Brasil? Primeiro é olhar para o preso como um ser humano, né? Daí transformá-lo num eleitor. Depois, com essa condição de eleitor, o político irá, por certo, se interessar, porque sabe que ele pode ganhar uma eleição com o voto de um preso, né? Se ganha a eleição por um voto. Se nós temos no Brasil 500 mil presos, né, no Brasil inteiro, e algumas penitenciárias, alguém pode sensibilizar os governos dos estados, né, e ganhar a simpatia dos familiares. Cada preso ele tem em torno de si, no mínimo, 5 pessoas. Então, quando você multiplica isso, 500 mil vezes 5, daria 2 milhões e 500 mil presos, né? Que poderiam direcionar votos para esses candidatos. Há quem diga que poderia se eleger candidatos ligados ao crime. Poderia. Claro, nós temos um sistema falido em que a comunicação eletrônica se faz abertamente. Quer dizer, talvez com o voto do preso se encontrasse mecanismo para que ele não se comunicasse com o exterior, né? E mecanismos existem, as empresas telefônicas podem tranquilamente bloquear esses acessos da penitenciária ou vice-versa. E aí teria-se como estimular políticas para resgate, para verificar essa condição de espaço, essa superpopulação, né? Ia permitir que houvesse, por exemplo, visitas íntimas das familiares, né? Em condições mais dignas, que hoje é uma promiscuidade. Enfim, tudo isso iria mudar, né? O preso votando, o contexto seria outro totalmente diferente. Se tais direitos fossem garantidos, o senhor acredita que o sistema penitenciário seria mais seguro? Porque cessaria aquela angústia de fugir, não é? Porque ele sabia que ele tem tantos anos para cumprir, que ele tem um regime de detração penal, ele sabe que podia mudar de regime, e isso beneficiaria ele, não, porque quando ele tenta fugir, que é até uma ânsia natural, um desejo natural de quem está preso querer fugir. Mas quando ele sabe que ele tem um prazo certo, que a pena dele vai ser cumprida num regime de dignidade e tal, pagar sua pena à sociedade, ele, por certo, iria estar mais tranquilo, né? E saberia que no período X ele sairia da prisão e poderia sair ressocializado, porque o Brasil adota o sistema de ressocialização. Nós não encontramos na Constituição essa palavra ressocialização, mas encontramos por via oblíqua, por interpretação, porque não tem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Logo, o sistema adotado é o sistema de ressocialização, né? As pessoas que têm uma perda de uma família ou de um bem e tal, fica revoltada e quer sistemas mais duros, os mais duros possíveis, não raciocina que a qualquer momento pode ocorrer uma mudança. Aquele que está fora do regime pode estar dentro do regime. E aí, se o regime for um regime que respeita a dignidade da pessoa humana, você não corre o risco de estar lá algum dia, né, por um crime que pratica. Todo mundo está sujeito por um momento, né, está em confronto com a lei e não estaria passando por um constrangimento maior do que aquele que a lei determina dentro de uma penitenciária. Porque quando a prisão é para a gente acha que ela é sempre mais dura. Quando ela é para os outros, a gente acha que ela é sempre mínima, tem que se aumentar, tem que se estabelecer penas mais duras, né? Prisões mais degradantes, enfim, porque é o outro. E a questão dos adolescentes em conflito com a lei? Que reflexão pode ser feita? O crime que o adolescente pratica é visto pela sociedade, infelizmente, como crimes
gravíssimos, hediondos, quando na verdade ocorrem crimes realmente graves e hediondos, mas não é a regra. Aí, por conta disso, querem reduzir a idade, a idade penal do adolescente para que eles sejam colocados nas prisões dos adultos. Aí eu pergunto, aonde? De que forma? Uma vez que as prisões dos adultos já estão superpopulosas. E sem deixar de mencionar que as prisões dos adolescentes, ou as casas de cumprimento das medidas socioeducativas, também estão superpopulosas. E que o adolescente tem pena a partir dos 12 anos, pena de perda da sua liberdade de ir e vir, que é cumprida nessas casas, né, de cumprimento de medidas socioeducativas. Então, por que essa angústia de pegar a juventude que está em conflito com a lei e estraçalhar, né? Temos que verificar que a sociedade deve contribuir para o resgate dessas crianças, desses adolescentes que estão no crime, não é por vontade própria, eles estão no crime por circunstâncias, muitas vezes são vítimas de exploração, são encaminhados por adultos, né? É necessário que olhe com uma visão mais humana para essas situações. O adolescente, ele é uma pessoa em formação, de caráter ainda incompleto, né? Apesar da mídia estar informando, mas às vezes informa de modo a desinformar, a deformar a cabeça desses jovens. Então, querer que se altere a idade do adolescente, quando já existem medidas socioeducativas de perda da liberdade para essas situações dos adolescentes. Porque os adolescentes, a partir dos 16 anos, também votam. Então, é necessário que se aborde também a possibilidade de melhorar as casas onde esses adolescentes cumprem as suas medidas socioeducativas. Porque eles também são afastados, lhes são retirados os direitos de cidadania, os direitos do voto. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.